Olá, caríssimos amigos e irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E desta feita eu vou fazer aqui uma conjecturação. Como eu sempre costumo dizer, na maioria dos vídeos em que eu gravo aqui para o canal, eu não sou o dono da verdade. Eu não sou a última palavra da revelação divina e jamais em toda a minha vida cristã, convertido desde o ano de 1980, no dia 6 de junho de 1980, fazem 41 anos de convertido, eu jamais me arroguei desta presunção de ser a última palavra. Gosto de ouvir pessoas, gosto de ouvir opiniões, sei reconhecer quando uma pessoa é sábia e pode me ajudar a entender melhor a palavra de Deus e as escrituras sagradas. Bom, mas como eu disse, eu farei uma conjecturação. Me fizeram uma pergunta se um ministro do Evangelho pode casar, por exemplo, uma pessoa cristã com uma pessoa não cristã, ou se pode casar pessoas não cristãs. Bom, existem algumas pessoas que elas são bastante radicais. Eu conheço pastores, obreiros, que eles são muito fechados, muito radicais nos seus pensamentos. Tudo eles encaram e enxergam que tem que se partir de uma premissa puramente evangélica. Ou seja, se o casal não é cristão e quer se casar, não se casa pelas mãos do ministro do Evangelho. Essa é a opinião deles. Eles dizem que o ministro do Evangelho jamais abençoará a união de duas pessoas que não são pertencentes à igreja evangélica, vamos assim dizer, ou não são cristãs, não aceitaram a Jesus ainda como seu Salvador e Senhor, ou foram atraídas a Jesus, se você é calvinista, por exemplo, né? Em outras palavras, as pessoas que estão envolvidas no enlace matrimonial não estão em uma igreja. Estão, muitas delas, quem sabe, na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, ou em alguma outra religião, algum outro credo religioso. Pois bem, eu vou dar aqui a minha opinião. Quero dizer-vos que no meu período como ministro do Evangelho, como pastor, eu já fiz um casamento de um espírita com uma católica. E o que é mais gratificante disto tudo é que, no dia em que eu fiz a cerimônia, as pessoas que estavam presentes ali, todas vieram cumprimentar-me, e a grande maioria eram pessoas que eram espíritas e eram católicas, dizendo que a cerimônia foi muito abençoada. E o que é mais gratificante ainda é que o rapaz, o qual eu fiz o casamento, ele até hoje, aonde quer que eu esteja, que eu estou com ele, presente com ele, ele faz questão de dizer para as pessoas: esse aqui é o pastor que fez o meu casamento, é o pastor que celebrou a núpcia, celebrou os meus enlaces nupciais, matrimoniais. E ele fala com muita alegria, com muita satisfação. Creio eu que Deus, mediante o seu Santíssimo Espírito, tenha tocado no coração deste rapaz a ponto de deixar a impressão espiritual gravada no seu coração das palavras que naquele dia, pelo Espírito do Senhor, eu pronunciei naquele casamento. Então, meus amados, eu particularmente não vejo nenhum motivo bíblico para poder não casar uma pessoa que não seja do meu credo, que não seja da minha igreja, da minha denominação, que não seja uma pessoa que esteja nas fileiras evangélicas, e eu, como ministro, me recusar
a fazer o casamento destas duas pessoas, até porque o casamento é uma instituição sagrada. E eu não encontro na Bíblia Sagrada um texto que me proíba de estender às pessoas não cristãs a bênção de eu, como ministro do Evangelho de Cristo, abençoá-los fazendo o casamento dos mesmos. Como eu disse, como ministro de Cristo, Deus, por intermédio do seu Santo Espírito, pode usar-me como um instrumento a fim de abençoar esta união e os mesmos através das palavras que forem ditas pela direção de Deus, serem tocados pelo Santo Espírito e virem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E sabemos que um casamento envolve comprometimento, responsabilidade, envolve compatibilidade e, acima de tudo, envolve amor. O que passa disso e o que não é isso é de procedência maligna e não é o verdadeiro casamento. Pode ser atração, pode ser interesse e tantas outras coisas que faz com que muitas pessoas desvirtuadamente venham a se casar. Mas o casamento verdadeiro envolve o que eu falei agora anteriormente. Portanto, queridos, eu, como ministro do Evangelho, eu, pastor Ricardo de Oliveira, se pessoas pedirem para mim fazer os seus enlaces matrimoniais, mesmo não sendo do meu credo religioso, eu, com todo prazer, os abençoarei em o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar o casamento, porque o casamento foi instituído pelo próprio Deus. Deus casou o primeiro homem e a primeira mulher. E os dois não eram de denominação alguma. Adão e Eva não pertenciam a nenhuma igreja evangélica, a nenhum credo religioso, e o próprio Deus fez o casamento de ambos. Ou seja, os abençoou e disse: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. E os abençoou. Vejam que o próprio Deus não falou: Adão, você vai ter que procurar uma igreja, você vai ter que se enquadrar dentro da minha vontade, você vai ter que praticar os meus mandamentos. Isso eu estou parafraseando, é claro que na época não existia ainda as Escrituras Sagradas, isso foi lá no início, lá no Jardim do Éden, quando Deus faz o homem do pó da terra, e não havia, eu estou fazendo uma paráfrase, não havia esses elementos de revelação que nós temos hoje, mas Deus, não obstante, os casa, porque Deus sabia que através desta união, instituída por Ele próprio, o homem não estaria só e o homem teria uma adjutora. Se a mulher é uma boa esposa e se o homem é um bom marido, e eu conheço muitos que não estão na igreja evangélica, mas dão exemplo para aqueles que estão na igreja evangélica. Conheço muitas meninas, muitas moças que não são evangélicas ou não estão em uma denominação religiosa, mas que dão exemplo para as que estão lá. Assim como conheço rapazes que têm uma vida exemplar e que servem de modelo e de exemplo para muitos que estão em denominações, em credos religiosos, principalmente na minha denominação, estou falando da minha própria casa, na denominação evangélica, e não estão dando bons exemplos de sua fé professa na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aí está a minha opinião. Se você queria saber, pastor Ricardo, como pastor, o senhor casa pessoas que não são crentes? Sim, eu como pastor, eu caso pessoas que não são crentes. Podem me criticar, podem falar mal de mim, podem dizer que eu estou equivocado, mas não vejo motivo algum para deixar de abençoar a vida dessas pessoas como ministro da palavra de Deus. O que vai ser feito depois, o que vai acontecer depois, no decurso da vivência do casamento dos mesmos, é um problema que caberá aos dois, não a mim. Eu fiz minha parte,
abençoando, deixando a palavra de Deus e debaixo da mão de Deus a vida de um casal que está se comprometendo em os laços sagrados do matrimônio, ok? Se esse vídeo foi elucidativo, se você pode colher alguma opinião que pode te ajudar, dê um like, ok? Não deixe de se inscrever no canal. Muita gente visualizando os vídeos e não estão se inscrevendo. Então inscreva-se no canal. Toque naquele botãozinho inscrever-se. É tão fácil. Não custa nada, não pesa na memória do celular e você vai estar abençoando no crescimento do canal. Você que é do canal, que ainda não ativou o sininho, ative o sininho. Opine no canal, porque isso é muito importante. Não deixe de dar o like, ok, queridos? Não deixe de dar sugestão de temas e não deixe de compartilhar o link do canal e não deixe de compartilhar com pessoas de grupos sociais, grupos de WhatsApp, enfim, toda rede social aí, Instagram. Se espalhe a palavra de Deus por meio das mensagens que estamos gravando aqui no canal, ok? Que Deus abençoe você e em breve estaremos fazendo uma live, primeira live do canal, e eu vou avisar quando vai ser, para que todos os inscritos do canal, ou todos que estiverem disponíveis assim à noite, tá? Em torno mais ou menos de 8 a 9 da noite, faremos uma live de mais ou menos uns 40 minutos, em que eu estarei respondendo algumas perguntas dos meus inscritos e dos meus não inscritos. Convide pessoas que não são inscritas para a live, ok? Será um grande prazer poder tentar ajudar você com questões bíblicas e tentar encontrar respostas para suas indagações, ok? Deus abençoe tua vida e a todos. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.